Dando continuidade à solução de exemplos de exercício para o tema de ligações de elementos de madeira, temos o seguinte: uma viga composta. A seguir se pede para verificar os estados limites últimos e de utilização. Esse estado limite último de utilização é o que as normas hoje, todas as normas, todos os materiais e vários tipos de estrutura utilizam, ou seja, aboliu as tensões admissíveis e utiliza o estado limite último de utilização. Então, o que eu falei anteriormente, que é com base em fundamentos probabilísticos, né? Então, para os dados desse problema é o seguinte: madeira é serrada, de segunda categoria, a classe é C50, tanto da mesa, deixa eu botar aqui, tanto a mesa como a alma é de CA50, a classe de umidade é a classe 1 e o carregamento é considerado de longa duração. Então, essas são as condições que, visto lá no capítulo 2, quando falou sobre a norma, tinha lá classe de umidade, classe das madeiras, carregamento de curta e longa e média duração. Aqui está dizendo que é longa duração, tá certo? Aqui é um croquis da seção transversal da viga. Então ele diz que essa alma ela tem 12 centímetros de altura por 6 de largura. A mesa ela tem 3 centímetros de altura e de espessura, né? E comprimento e largura de 10 centímetros. A viga ela tem um vão de 6 metros. Ele diz aqui que tem um carregamento distribuído de 2 kN. Desculpa, uma carga concentrada no meio do vão de 2 kN, que é o peso próprio da viga. E tem uma ação do vento nessa viga que faz com que o carregamento seja subindo. Ação do vento. De 0,2 kN por metro. É um pouco diferente do que vocês estão acostumados, sempre botando uma carga descendente. Aí é uma carga ascendente devido à ação do vento. Esse é o problema que está sendo posto, certo? Vocês já têm conhecimento dessas seções, o que leva a seção perfil T como essa aqui, melhorou o momento de inércia, melhorou a resistência. Vamos ver o que é que tem mais na frente, se tem alguma semelhança com o curso que vocês fizeram de resistência dos materiais. Então está aqui uma tabelinha que foi feita. Olha, o K é C50, a classe da madeira é C50. Com esse C50, a norma estabelece que está aí a resistência CK, 50 megapascal. A resistência VK, que é 7 megapascal. O modo de elasticidade paralela à fibra, 220 megapascal. E a densidade da madeira é de 770 kg por metro cúbico. E a densidade aparente é de 970 kg por metro cúbico. Ele dá uma informação que o prego é de 22 por 48. E, tem um comprimento, tem um diâmetro de 5,4 milímetros. Que une a mesa à alma, né? Os pregos. E o espaçamento entre os pregos, os conectores, é de 12 centímetros. Ou seja, cada 12 centímetros vai bater um prego para unir
as duas peças. As peças compostas por elementos justapostos, solidarizados continuamente, no caso de peças compostas de seção T, é o caso da viga, ligadas por pregos, podem ser consideradas como se fossem peças maciças com as seguintes restrições. Veja, o que ele está dizendo aqui? A nossa viga é uma viga composta de duas peças, mas como ela é solidarizada continuamente através dos pregos, então pode admiti-la como uma peça uniforme, maciça, com alguns detalhes de restrição. Ela simplifica os cálculos, por outro, mas tem que ter cuidado também para não ser muito simplista, né? Então ele diz que ela tem algumas restrições. O modo de deslizamento é determinado em função da densidade da madeira e do diâmetro do pino utilizado. No caso de ligações com perfuração, os valores de K são dados por aquele lance que eu falei de perfuração, né? Então aqui, ele dá a situação, no caso de perfuração, o valor de K vai ser dado por essa expressão aqui. Deixa eu tomar água. Dado por essa expressão, que é a densidade de 770 elevado a 1,5 vezes o diâmetro do parafuso que a gente tem, do prego, que é 5,4, dividido por 20. Então aqui a gente tem um valor de deslizamento, um modo de deslizamento de 8.157 newton por milímetro. Esse é o fator de deslizamento dessa junção, certo? Isso é dado pela Eurocode. Isso aqui é de serviço. Isso aqui é o deslizamento devido ao serviço. Agora, de utilização. De utilização vai ser 2/3 vezes esse K de serviço. Então, fazendo isso aqui, o K de utilização será de 5.438 newton por milímetro. Então, ele diz o seguinte, o K é igual ao K de serviço para os estados de limite de utilização. Limite de utilização, K é igual ao K de serviço. K é igual a K útil para o estado de limite último. Veja que a limite de utilização é aqui o limite último. D é o diâmetro do prego. Mas não houve restrição que ele disse que teve uma pequena restrição, então foi aqui. Limite de utilização, 2/3. Só, porque era para ser igual. Ele botou 2/3. Foi uma restrição que fez. A densidade da madeira em massa, que é quilograma por metro cúbico, se as peças forem madeiras diferentes, deve-se utilizar a densidade equivalente, que é dado por essa expressão aqui. E o fator de redução da inércia do conjunto é dado a lambda 2 igual a 1. Não houve redução de inércia. Em síntese, é isso. Então, tem que esse valor de lambda 1, ou lambda i, dado por isso aqui, vai ser dado por quem? Modelacidade de cada elemento. Como é madeira única, tranquilo, né? Se for madeira diferente, vai ser equivalente. A área da seção, isso aqui, gente, a área da seção transversal. Espaçamento de pregos da interface do elemento 1 para o elemento 2. Modelacidade de ligação do elemento I com o elemento 1 com o elemento 2. E o vão efetivo da viga. O vão efetivo, que é o vão para a viga biapoiada. Ele
diz que ela é igual a 0,8 o vão da viga contínua. E 2 para vão para vigas em balanço. Viga contínua e viga em balanço. Que não é nenhum dos casos nossos. A distância entre o centro de gravidade da seção até a linha neutra da peça é dado por... Então, aquilo que nós fazíamos lá em resistência dos materiais é basicamente isso aqui, gente. De uma outra forma simplificada, é isso aqui que ele faz. Aí a gente fazia, calculava centroide, lá em resistência, calculava centroide, depois calculava o momento de inércia. Então aqui ele está dizendo o seguinte, a distância da centroide, a distância entre a centroide, do centro de gravidade da seção é a linha neutra. A centroide é a linha neutra. Porque o perfil é um perfil T e a linha neutra passa por um ponto e a centroide da peça passa em outro. Então ele calcula aqui e achou que um valor de 17,5. Vocês têm um módulo da cidade, tem um A, tem um H, tem H1, H2, tem cidade, tem isso aqui tudo aqui. É uma forma que ele colocou e retirou só aquilo lá. Dessa forma nós também vimos lá em resistência, só que com outra forma, com outra formulação. Então, o A1 aqui, ele achou o A2 e o A1. Deu 17,5 e 57,5. Onde ele diz que A1 é a distância da centroide da área de cada elemento que compõe a seção transversal até a linha neutra, desde que A2 não seja menor do que 0 e não maior do que H sobre 2. O H1 é a altura de cada parte do elemento, componente da seção transversal, com H3 nulo, seção T. E o B1 é a largura de cada parte do elemento, dos elementos componentes da ligação transversal. Está descrevendo alguns elementos que tem aqui. Então veja, ele já está entrando um pouco aí do que nós já vimos lá de resistência. Está vendo aí a distância da centroide ao centro de gravidade de cada elemento, o centro geométrico de cada elemento. E vamos ver o que é que vai dar aqui na frente. Então ele diz agora, olha, sendo assim, o cálculo de rigidez efetiva, levando em consideração a rigidez da ligação. Então, o EI, que eu disse lá em resistência, que em alguns momentos chama isso módulo de resistência. Aqui ele chamou aqui de cálculo de rigidez. Porque isso aqui dá modularidade, é a rigidez do material, e o I, momento de inércia, é a rigidez da seção transversal. Então, o módulo de rigidez ou rigidez efetiva. Aí depende do autor. Então ele botou a somatória de 1 a 2, que são duas peças, né? Botou E1, EI, EI e I mais isso aí. A2, que é aquelas em relação a cada peça, certo? Então ele diz aqui que o momento de inércia, ele diz que como a seção é a seção prismática, então vai ser aqui BH3 sobre 12. Está aqui, esse HI. I. Então, você tem aqui, igual aqui, modularidade da madeira, tem vezes o modularidade vezes o momento de inércia, esse coeficiente lambda I, momento de inércia da madeira, a seção transversal da madeira e a distância. E a outra, da alma e da mesa, né? Então, você veja, tem que calcular, é aquilo que a gente viu lá em resistência, gente. A gente está calculando aqui em resistência, isso aí, só que ele está usando, ele partiu daquela forma final que nós achávamos de tensões e está botando para chegar no módulo de rigidez ou rigidez efetiva. Ele quer saber a rigidez efetiva da peça como um todo. Então tem a peça, a alma e tem a mesa. Desta maneira,
desta forma, são equacionadas as tensões normais, normais e de cisalhamento atuantes nas peças, bem como a força aplicada nos elementos de ligação ocasionado pelo deslizamento entre as peças. Se as peças tiverem algum deslizamento, vai sobrar para a ligação absorver isso aí. Para vigas com geometria de seção transversal, as tensões normais devem ser calculadas somando as duas parcelas mostradas a seguir. Ou seja, o momento vai ser o momento das duas peças, que vai dar o momento total, e a cortante dá também a cortante por essa expressão aqui. E cada peça também, que vai dar, você vê aqui, um momento com esse valor aqui, tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, seja, daria 3,9 meganewton milímetro, botou em newton, deixa aí newton, e a força cortante de 1.600 newton. Logo, a tensão normal vai ser quem? Vai ser lambda I, modularidade OAI. Quem é o lambda I aqui? Sim, vezes momento dividido por I. Então é por isso que ele calculou o momento, o modo, a rigidez ou a rigidez efetiva, que é o EI aqui. Então você tem já o EI, você tem 71, que foi dado pela que forneceu no início do problema, o modo de elasticidade, a distância A1, o momento que foi calculado e o modo de rigidez também está aqui. Então, fazendo esses cálculos aqui, vai dar uma tensão normal 1 de 8,7 newton por metro. E na verdade, isso não é nem tensão, a gente pode dizer que isso é força por comprimento, porque newton é força. O sigma 1 aqui não quer dizer que seja tensão, eu li tensão, mas é força por metro, por comprimento, ou seja, tantos newton por milímetro. Pelo pode deduzir, isso aqui não é... Sendo assim, você também tem o valor da outra peça, né, da mesa, que vai dar também uma força de 0,11 newton por metro quadrado. Aí sim, aqui já é tensão. Ou a outra lá é newton por metro quadrado, que deve ser sigma 1, sigma é tensão normal. Então lá o que faltou foi o milímetro a segundo aqui. Isso, gente, isso é do livro, aqui a gente só escaneou e colocou aqui, viu? Isso é o que está lá no livro. O exemplo do livro eu estou seguindo à risca. Já a tensão normal no elemento 2 segue a mesma coisa, certo? Lambda 1, modo de elasticidade, a distância, momento dado e o módulo de rigidez. E vai dar o quê? Uma tensão de 3,7 newton por milímetro quadrado. E o momento, a tensão normal na extremidade do elemento, que é isso aqui, na extremidade do elemento, que dado por essa expressão 0,5, modo de elasticidade H1M tal. Então, 0,5, 200 ou 2.200, 22.120 que é a altura e dado por esse aqui que vai dar um valor de 12,92 newton milímetro quadrado. Veja que essas tensões, que são tensões mesmo, então no outro slide lá faltou 1 milímetro quadrado, da tensão normal no centroide do elemento. Nem na centroide do elemento, ou seja, no centro geométrico do elemento, como eu chamo lá em resistência. E aqui a tensão normal na extremidade do elemento. Então tá na centroide tem essa sigma 1 e na extremidade, lá no topo, é esse M aqui. Esse M aqui é no topo. Portanto, a máxima tensão normal é dada por essa expressão aqui, sigma 1 mais sigma
A tensão na centroide mais a tensão no topo. Somando os dois, você tem a tensão normal na peça, que é dado por, que somando aqui vai dar 8,9 Newton por metro quadrado. Para a peça 1, para a peça 2 vai ser a mesma coisa, vai dar esse valor aqui de 16,9. Então, a máxima tensão desse elemento ocorre onde a tensão normal é nula. Isso, gente, é o conceito de resistência dos materiais. A tensão normal exatamente em cima do centroide. Não é isso? É só ver o diagrama de tensão normal na seção da viga. E aonde a tensão normal é nula, a tensão desse elemento é máxima e vice-versa. Logo, a tensão desse elemento na alma, que é aquela parte vertical da viga, pode ser obtida por essa expressão aqui. É a expressão já simplificada pela norma, que vai ser dado por quem? Por 0,5 modularidade B2 H2 ao quadrado. Vamos colocando isso aqui, mais a força cortante, o B2 e o módulo de rigidez. Fazendo isso aqui, você vai achar a tensão desse elemento de 0,64 Newton por milímetro quadrado. Se a tensão tem que ser milímetro quadrado. Então, veja que retém as tensões normais e a tensão desse elemento na alma, naquela parte vertical da viga. É aquela parte que vai dar submetida à flexão da viga, né? Então, a força aplicada, porque com essa flexão na viga, vai ter uma força que vai, também esse exemplo, tem um exemplo desse lá em Resistência dos Materiais que eu dei, com certeza, no capítulo 4, na inflexão pura, que chamava fluxo desses elementos, de cada prego. Então está aqui, ó, força aplicada no conector, quando eu entendo prego, é dado por, então a força em cada prego, isso é dado por quem? Por essa expressão aqui, lambda I, modularidade, I é da madeira, né, da peça 1, peça 2. A densidade, modularidade, a seção, a distância, e assim vai. Então você tem aqui o espaço, e aqui é o espaçamento. O espaçamento de pregos, dos pregos, pode ser uniforme ou variar conforme a força desse elemento. Entre um valor mínimo, espaçamento mínimo e um valor máximo, sendo que o máximo deve ser 4 vezes menor. O máximo tem que ser menor do que 4 vezes o mínimo. Nesse último caso, um valor efetivo de espaçamento pode ser usado, dado por. Veja, ele tem os intervalos que pode variar. Pode variar a união, o espaçamento entre os conectores, entre os pregos, em função do fluxo, da força desse elemento. Ou então cria um efetivo igual para todos. É isso que ele está dizendo aqui. Deu as condições e vai dar agora o efetivo. O efetivo é esse aqui, o espaçamento efetivo é 0,75 vezes o mínimo, mais 0,25 vezes o máximo. Se ele já deu lá o mínimo e o máximo, então ele já achou aqui que o espaçamento que ele vai usar nesse projeto vai ser de 120 milímetros por cada prego vai ser afastado 25 milímetros. Então, com esse espaçamento entre prego, ele volta aqui e calcula a força. Porque ele já tem 120 aqui. Ó. Calcula a força que foi dado de 1.290 Newton, a força aplicada em cada prego. Então, a ligação neste caso é uma ligação de madeira a madeira em corte simples. Então, a resistência característica vai ser quanto? Por essa forma aqui, F1T, T1D, deu esse valor aqui. E aonde a força, a tensão vai ser dada igual a 50 Newton.
que foi dado lá atrás. Logo, também foi dado que a força era dada por Camode e essa força aqui, de 8.100. Então, 0,056 por 8.100, você vai ter 4.336 newton. Então, é o limite de utilização e o limite de a força de utilização e a força calculada. Né? E aqui ele dá a seção transversal aqui. Ó. No caso nosso é esse aqui. Ó. No caso nosso é esse aqui. Veja que ele tem aqui a seção 1 e seção 2. Como a gente fazia em resistência. A centroide, ele achou a centroide. E ele quer exatamente aqui, nessa união dessa peça, essa força aqui. Aqui, ó. Essa aqui. Na união da peça 1 com peça 2. E está aqui, ó. Certo? Então, esse é o exemplo que tem. É só a gente aplicar os valores nas fórmulas. E vocês vão ver que aqui ele deu outros exemplos. Deu uma seção fechada, uma seção I não simétrica, uma seção I simétrica e uma seção T. O nosso caso foi uma seção T, foi essa seção aqui. Ó. Então, mas toda essa teoria aqui, desse exercício, vale para qualquer uma dessas peças. O que vai mudar é o momento de inércia. Não é isso?